Ei, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos aguardar o pessoal chegar aí, né? Vamos aí para o nosso terceiro dia. Nós estamos, assim, muito animados com a nossa programação de hoje, porque nós temos uma convidada que é muito artista, então vai ser muito bacana a nossa live hoje. Então, assim, estou com grandes expectativas. Estava conversando com ela agora durante a tarde, né? E a gente estava programando como é que seria aqui, tudo direitinho. Então, vamos esperar o pessoal entrar aí. Nossa convidada já entrou, nossa noiva, nosso casal, né? Vou esperar mais um pouquinho pra gente dar as diretrizes aqui e aí a gente vai começar, tá bom? Então, a gente essa semana, né, pra quem tá assistindo hoje pela primeira vez, a gente tá falando sobre projetos de casamento. A gente começou na segunda e aí cada dia a gente tá falando com um casal que foi atendido, né, pela nossa empresa, que foi feito o projeto com a gente. Então, assim, tem sido muito gostoso, primeiro porque é uma maneira da gente estar interagindo, né? Porque a gente tá parado tem muito tempo e isso dá, assim, aquela saudade de ter as nossas reuniões presenciais, de fazer os projetos, né? Os novos projetos. Então, assim, foi uma ideia que eu tive da gente trabalhar essa semana falando desses temas, porque eu acho que enriquece para o pessoal que está começando os projetos agora, né? Para quem está projetando o casamento para o ano que vem, para 2022. Então, são algumas dicas, né? A gente teve na segunda-feira um casal que fez uma parte cenográfica no casamento deles. Quem não viu pode assistir lá, tá tudo salvo no nosso IGTV. Ontem a gente teve um casal também que foi muito bacana trabalhar, foi um casamento onde a gente fez cerimônia e recepção no mesmo local, ao ar livre, foi muito gostoso. Então, assim, tá sendo muito divertido conversar, relembrar, né, as histórias, relembrar as coisas que a gente teve nesse processo. Então, eu já quero agradecer quem tá com a gente, a Vivi Amorim, Karen, Elaine, Luana. Muito obrigada pela audiência de vocês aí. E vamos compartilhar. Manda aí o aviãozinho para quem vocês querem compartilhar, aquela noiva que está começando um projeto agora. Aperta no coraçãozinho para poder a gente ter mais pessoas assistindo, porque a nossa intenção é realmente trazer, né, um pouco de entendimento, da construção desse projeto de decoração, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a Mari, vou convidar ela aqui, porque ela já tá com a gente esperando, né? Deixa eu chamar ela aqui. Mari, deixa eu ver. A Mari vai entrar aqui com a gente. A Mari, vou pegar meu óculos, pessoal. Oi. Aê, acho que agora foi. Deixa eu ver esse cabelo. Vamos lá. Ei, gente, fui buscar meu óculos ali. Aí que a gente aproveita e vê O auxílio, né? Boa noite, meninos. Como vocês estão? Boa noite. Estamos bem? Muito bem, graças a Deus. Que bom! Isso é importante. Animados? Muito! Eu tava falando aqui. Eu tava aqui falando com o pessoal que hoje à tarde eu e a Mari a gente tava conversando, alinhando as coisas que a gente ia falar, né? E a gente ficou super animada. Pessoal que está assistindo aí, vocês estão conseguindo visualizar as duas telas? Porque ontem, depois de um certo tempo, que eu vi que a minha tela estava bem reduzida, estava só potinho 3x4. Ah, é, mas é tá porque todo mundo bem no meio mesmo. Betânia, tá ok a imagem para você, o som? Dá notícia pra gente aqui. Betânia tá acompanhando todos os dias. Nossa top seguidora aí. Laís tá com a gente também. Tá. O pessoal tá entrando aí devagarzinho. No celular dele, Vocês tá dando apertam pra no celular ver, também. Eu vi. Tá legal. Vejo Isso aí. Eu ia colocar o outro aqui, mas hoje eu tô sem minha equipe de apoio. Tô sozinha. Então, por enquanto, eu não consegui vir, mas tá ok. Gente, então vamos lá. Eu queria, né, apresentar. Nós estamos hoje conversando com a Mari e o Marcelo.
Deixa eu ver, Betânia tá colocando aqui, você tá um pouco cortada, preciso ver a sua testa. Então vamos tentar ajustar um pouquinho. Melhorou, bebê? Precisa descer um Então, pouquinho mais. acho que agora deu certinho. Então, eu quero que vocês falem, né? Se apresentem aí para o nosso público. A gente está aqui a cada dia dessa semana com um casal e eu tentei trazer projetos diferentes, né? Cada dia eu estou tentando trazer um projeto diferente para poder dar mesmo uma luz, né, para quem está começando agora. Tem muitos casais que estão aí nessa indecisão. Vamos fazer um projeto? Não vamos, está tudo parado. Mas a gente tem que animar, né, gente? Sim. Vamos projetar aí ano que vem a todo vapor, 2022. Então agora eu quero que a Mari e o Marcelo se apresentem aí para o pessoal. Conta um pouquinho da história de vocês, né? Do amor de vocês, desse casal gracinha. Pode começar aí. Bem, Primeiras damas, vai, Marcelo. primeiro. Olha, Você piadista hoje? a Você casa com a gente- pessoa, você perde respeito, viu, gente? Eu vou avisando, porque olha só. A gente se conheceu já tem bastante tempo, a gente começou a namorar. Ó, Quando a bastante gente tempo. começou, sim. Ai de mim, Quando você a fala gente bastante começou tempo. a namorar, eu tinha 18, o Marcelo tinha 20 para 21. A gente se conheceu numa autoescola, um lugar totalmente inusitado, eu acho, assim, para conhecer, né, o seu futuro marido, a pessoa que você vai viver para sempre. Uma pena não ser na eternidade, mas enfim, vamos focar aqui agora. E aí, a gente se conheceu nesse lugar e aí depois a gente começou a namorar e tudo mais. E a gente sempre tinha aquilo de que a gente ia casar, mas até o momento a gente não tinha conseguido casar, né, na ocasião. E a gente foi construindo a nossa história juntos e tudo mais, aquela coisa toda. E eu sempre tive o sonho de ter o meu casamento com a minha identidade mesmo, sabe? Eu amo planta, a Fernanda sabe muito disso. E o Marcelo, ele sempre foi muito tranquilo quanto a isso. Ele sempre falava assim, eu só quero casar, eu não me preocupo com isso não. Você sabe, né, Fê? Você lembra na época da organização, pro Marcelo estava tudo tranquilo. Ele teve algumas exigênciazinhas, mas não na questão da decoração, mas para o casamento ele teve algumas coisas. Mas na questão da decoração, ele me deixou bem à vontade. E aí a gente tinha aquele sonho, né? Aquela coisa, a gente vai casar, e quando a gente casar vai ser a decoração assim, assim, assado. E eu tinha todo o plano, né? Projeto na minha mente, eu sempre fui bem assim, né? De planejar e tal, de sonhar. E tinha tudo estruturado. E eu falei assim, não, quando for o momento da gente casar, quando, né, chegar aquele momento específico, a gente vai colocar isso em ação. E foi assim, a gente, né, foi, né, namorando, se conhecendo, aí teve um noivado, e na hora de procurar a decoradora, eu não tive nenhuma dúvida. Eu conhecia seu trabalho já, e até mesmo de te conhecer lá da igreja. E aí, olhando fornecedores, eu falei assim, gente, a decoração tem que ser com a Fernanda, porque a Fernanda vai me entender, a Fernanda me conhece, a Fernanda vai me respeitar nas coisas que eu tenho vontade de fazer. E a gente fez o contato, né? E fez a reunião e tal. E aí acabou que a gente fez com exatamente do jeito que a gente queria, com tudo do jeito que a gente sonhava. E aí, no caso da decoração, mais do jeito que eu sonhava. Mas o Marcelo também pegou o sonho, meu sonho para ele, abraçou isso, né? E falou assim, não, vamos fazer então desse jeito. Sim, E foi quando a gente fez, né? As coisas todas. sim. Apesar de eu não ser tão ligado com Bom que decoração a Mari assim. falou, Opa. bom que a Mari falou como conheceu, já foi para os outros, né? Já foi e emendou. E a Mari já não precisa nem da gente perguntar, ela já vai caminhando, assim que é bom. Fala, Marcelo. Não, eu Antes falo do aqui, Marcelo né? falar, quero dar um oi aí. Tem um cerimonial, deixa eu ver, cerimonial. Eu não tô conseguindo ler o nome. Acho que é Flori. O Wesley tá aí, a Mila tá com a gente. Como? Acho que é Florir? cerimonial Flori. Muito, Florier. isso. Muito bom vocês estarem com a gente. A Mila também, que é uma noiva que eu fiz o casamento, tá aí nos acompanhando. Obrigada, Mila. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, que a gente vai falando à medida, né, que vai passando. A Laís eu já falei, a Rogéria, todo mundo aí acompanhando. Vivi também tá por aqui, Vivi Amorim. Muito obrigada. Vamos lá, Marcelo, eu te interrompi. Ah, não, só Vai ia lá. falar que realmente a decoração não era a parte do casamento que eu mais
mas batia coração, mas assim, realmente teve a nossa cara, no final das contas, porque o que a Mariana queria era basicamente, depois eu percebi, eu falei, cara, se eu fosse casar do jeito que eu queria, eu acho que eu ia casar desse jeito também. Ah, que bom. Mas realmente foi fantástico. É bacana, porque a gente vai. É interessante a gente ver essa construção, né? Porque você falou que vocês se conheceram num lugar inusitado, né? Segunda-feira a gente teve o. Gente, se vocês acharem uma mera semelhança aí, não é mera semelhança, tá? O noivo de hoje é irmão do noivo de segunda. Vocês lembram que o Pierre, segunda-feira, falou: Ah, meu irmão também fez casamento com vocês. Então, se vocês acharem alguma Sim. semelhança aí, não é coincidência, são irmãos de verdade. O Pierre e a Branda a gente fez, né? Eles falaram que eles se conheceram na faculdade, né? No curso de teatro. Ontem, o casal de ontem, eles falaram que se conheceram através de amigos em comum, mas que o encontro deles era sempre num barzinho. Vocês tiveram também, cada um tem o seu lugarzinho específico, né? E é legal porque cada um vai construindo a sua história e a sua identidade, né? Sim. E isso que a Mari falou é muito importante. Mari gosta sempre de flor. Se vocês entrarem lá no perfil da Mari, depois a gente vai colocar aqui no, aliás, eu coloquei lá no feed, gente. Se vocês quiserem já acessar lá no feed, tem o perfil da Mari. Coloquei algumas fotos do casamento que eu tenho colocado, né, para compartilhar com vocês. E vocês vão ver que a Mari é uma artista, né? E foi muito gostoso desenvolver o projeto com ela. Eu quero que ela fale um pouquinho sobre essa questão da identidade visual, né? Que eu acho que é muito importante. Tem algumas noivas que já chegam para mim com a identidade pronta. Olha, eu quero assim, 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 já me trazem o projeto. É muito gostoso. A Mari, ela já trouxe para mim. Eu quero essas cores, eu quero desse jeito. Ela já trouxe o projeto todo mastigado, ela já tinha tudo pronto na sua cabeça. Isso facilitou muito o meu trabalho, mas em contrapartida, me deu também aquele friozinho na barriga, né, gente? Da gente conseguir executar aquilo que está na cabecinha dela, que é o que a gente conversou segunda-feira. Às vezes, o que passa na nossa cabeça não é tão fácil da gente explicar para outra pessoa, né? Então, Marcelo, como todos os outros noivos, não teve essa preocupação grandiosa com a decoração, então ele nos Nossa, deixou livre para trabalhar, mas o Marcelo, gente, era muito engraçado, porque ele tinha muitas outras preocupações, né, Mari? É. Ele preocupava com o vento, com a chuva, com as possibilidades de alguma coisa dar errado. Então, assim, é muito divertido. Marcelo, mas foi aquele noivo assim, que só pontuava. Fernando, e se fosse assim, assim? E se fosse assim, assim? Eu achava interessante, que ele tinha umas perguntas que eu falava, gente, como que ele pensou nisso? Umas coisas que a gente não tinha pensado, né, Mari? Com E certeza. a Mari trouxe para mim essa identidade, eu tentei trabalhar dentro daquilo que ela projetou, e ela vai falar um pouquinho da importância, porque a Mari trabalha com identidade visual, né? Não só para casamento, mas de uma forma geral. Então, assim, o trabalho dela é muito detalhado, é muito minucioso. Então, quando ela trouxe para mim que ela queria determinadas coisas no casamento dela, eu falei, não, ótimo, vamos fazer do jeito que você está planejando, né? Então, fala aí pra gente, Mari, eu coloquei lá, eu não tive tempo, né? A pessoa joga a enquete e não observa o que deu a resposta. Porque eu coloquei lá, você sabe o que é identidade visual? Para poder as noivas me responderem. E eu acabei, como eu coloquei mais no fim da tarde, meu dia hoje foi muito corrido, eu acabei não olhando. Mas conta pra gente o que é identidade visual, qual que é a importância que ela tem no projeto de casamento. Então, a identidade visual é o que vai nortear a decoração do casamento. Não só a decoração, mas também a decoração da papelaria, a decoração de tudo que envolve o visual do casamento, né? Então, tem a identidade visual clássica, tem a identidade visual boho chique, que é uma identidade mais floral, que tem uma pegada mais rústica. Tem a identidade visual que mexe muito com os dois, né? Que você tem uma pegada clássica, mas também tem o boho. Então, tem muitos tipos de identificar um casamento, né? Pelo visual mesmo. Então, a identidade visual ela vai te mostrar ali uma paleta de cores, que vão ser as cores que você vai usar no seu casamento, seja na composição do convite, na composição das flores. A identidade visual ela também vai ter desenhos que são como se fossem padrões, né? Que são desenhos que vão estar presentes no convite, vão estar presentes às vezes num guardanapo,
vão estar presentes de forma física mesmo, na decoração dos arranjos, vai estar presente nas caixinhas dos padrinhos, então vai ter ali no convite aquela identidade visual. É como se fosse uma decoração é como se fosse, não é a decoração padrão, né? A decoração que identifica o casamento. Então, a identidade visual do meu casamento, ela foi boho chique. Eu usei esse estilo, né? A identidade visual também muitas pessoas chamam de estilo, que envolve todas essas questões, né, que eu falei. Então, ela foi boho chique e eu quis fazer um rústico chique, né? Então, nesse rústico teve essa pegada toda no convite, teve essa identidade na decoração do banheiro, nas flores, no buquê, no bolo, né? Então, tudo estava combinando. A identidade visual, ela precisa estar em harmonia. Então, sempre quando a gente vai montar uma identidade visual, inclusive o pessoal que está aqui vendo a live, né? Quero convidar vocês que não conhecem ainda meu perfil a irem lá dar uma olhada. Geralmente, quando eu monto a identidade visual com a noiva, ou então com alguma outra pessoa que não esteja necessariamente vinculada a essa área do casamento, mas que quer fazer uma identidade visual para uma formatura, para um aniversário e tudo, eu pergunto qual é a paleta de cores você tem em mente, quais são as referências, né, Fê? Porque a gente tem muitas referências. Eu te dei muitas referências, né? Sim. E eu também me alimentei de muitas referências enquanto eu estava desenvolvendo a papelaria, o projeto também, de alguma forma, da decoração do meu casamento, né? Porque a gente meio que trabalhou juntas por eu já ter essa vivência, já gostar disso, né? Já ser artista e trabalhar com isso. Então, eu já tinha uma referência para te dar também. E essa referência, ela foi muito pautada nisso. Flores, rústico, o chique também, o elegante, a delicadeza, a fazenda, né? Tanto que o lugar onde a gente casou era um lugar que parecia um rancho. E esse lugar ele era coberto, porque o Marcelo ele tinha essa preocupação, né? Então a gente preocupou muito em fazer... A nossa ring light apagou, acende aí. Então a gente se preocupou muito em fazer isso, em colocar a identidade visual que representasse o nosso casamento de acordo com o que a gente estava pensando. E aí eu fiz, né? Fiz o convite, a papelaria, tudo isso que eu trabalho. Fiz as aquarelas, né? As coisas todas. E eu lembro que quando eu cheguei para fazer o projeto com você, né, Fê? Eu já cheguei com uma planilha, assim, já de ideias. Falei assim, olha, eu tô pensando em colocar tais potinhos. Eu usei potinho de vidro. E aí depois eu até fiquei pensando, gente, coitada, ela vai assustar, né? Porque ela vai pensar assim, meu Deus, e se eu não fizer? E depois eu acho que fluiu muito bem quando eu te dei liberdade criativa, né? Quando eu falei assim, não, Fê, pode ficar tranquila, porque eu lembro que você falou comigo, né? Você falou, Mari, a gente tem que ver o espaço para ver se isso que você tá pensando vai combinar com o espaço, né? Porque às vezes tem ali um número X de potinhos para colocar numa mesa, mas na hora que eu vou arrumar, não necessariamente aquilo que você pensou ficou bom. Então, o que eu achei muito bacana do seu trabalho, da sua pessoa, foi você ser muito honesta comigo. Sempre foi muito isso. Você não quebrava as minhas expectativas, mas você trazia a verdade para mim. Você falava o real, né? O que acontece na hora do vamos ver. E você não queria que eu ficasse preocupada no dia do meu casamento. Então, você sempre falou comigo. Você falou, Mari, a gente vai fazer o máximo para a gente conseguir atender ao seu sonho, ao seu desejo aqui da sua decoração, da sua necessidade, mas saiba que pode ser que lá na hora não esteja exatamente do jeitinho que você está pensando. E eu achei isso muito bacana, porque eu fiquei tranquila, e eu conheço o seu trabalho, então eu falei assim, não, Fê, tá tranquilo, porque eu sei que você vai fazer um trabalho maravilhoso, você funcionou muito assim, né? Eu trazendo ali antes o que eu queria e você adaptando conforme as condições, conforme o lugar, né? Conforme a necessidade que a gente tinha. Eu não sei se deu uma travada aqui pra mim. Ah, não. Travou? Eu tô olhando aqui. Eu acho que o meu deu uma travada, não? Dá só uma pausinha, Mari. Travou, ficou devagar, mas eu consegui ouvir tranquilamente. Eu acho que não teve problema para quem está nos assistindo, não. Ah, não. Então Aproveitar a sua pausa. Gente, deixa eu contar
Deixa eu contar para vocês o que que essa pessoa fez. Porque eu já tinha feito outros projetos de casamento, onde a noiva falava comigo assim, ah, eu quero participar. Aqui, ó, tem gente falando que travou um pouco, Ah, mas beleza. deu para ouvir, beleza. Ah, tá, mas agora tá normal. Agradecer, ó, tem gente nova que eu não É conheço, minha amiga, J. é a Freitas, Débora, essa que tá aqui. a Rafi Hemley, também não conheço. Gente, muito obrigada, gente nova que a gente está visualizando aí. A Bate no Raf, coraçãozinho para chamar mais gente, divulga aí essas dicas excelentes que a Mari tá dando pra gente. Derek, o Derek também é bacana amigo demais. Muito meu. obrigada. A Raf é lá da Ótimo. igreja, a Rafla, noivinha do Isaac. Ah, tá, não conheço sim, claro. É. Eu não associei, Então, gente, olha para você ver o que que a Mariana fez comigo. Eu já tinha feito esse projeto com outras noivas que falaram, ah, eu quero participar, eu quero fazer algumas coisas para colocar nas mesas dos convidados. Então, tipo assim, isso era uma coisa tranquila para mim, já tinha feito outros projetos. Aí Mari veio, né, como ela falou, dos potinhos, que ela já veio com as ideias todas prontas e tudo. Aí eu falei, Mari, beleza, pode fazer, né, a gente vai trabalhar. E aí coloquei essa questão para ela, vamos lá conhecer o local. Gente, o local que ela casou é muito top, e realmente a cara deles, é como ela falou, ele parece um rancho. Tem uma bicicleta, gente, uma bicicleta pendurada no teto. E a Mari adora bike, né? O Marcelo É. também anda bem de bike, né? Então, os dois, assim, eles adoram É. bike, tinha uma bike. Marcelo nem tanto, né? Entendi. A Mari que é mais aventureira. Mas muito legal o espaço, muito, muito a cara deles. O espaço em si já era muito apropriado para o casamento deles. Aí eu falei, vamos esperar para ver, porque eu não sei o tamanho das mesas, então eu dei todas essas dicas para ela que talvez eu tivesse que mudar. Valdete entrou aí, nossa top seguidora também. Minha tia não deixa nenhuma live para trás, gente. Minha tia é top, minha maior incentivadora para o trabalho de decoração. Ah, Então a gente fez, eu dei essas dicas para ela. Ela aceitou, falei que eu ia tentar seguir dentro do que ela tinha pedido, mas que talvez eu fizesse algumas alterações. Gente, quando a Mariana chegou com a caixa das pecinhas, vocês não têm noção, ela fez não é um gabarito, como é que eu faço? Como é que eu falo? Um checklist que tinha lá as cores, os tamanhos dos potinhos, as quantidades. Eu falei, gente, ela é muito minuciosa. Qual que é a noiva que tem esse tempo de fazer todas as etiquetinhas? Foi muito engraçado. Eu ri demais quando eu vi. Achei tão organizado, tão bonitinho, mas porque já faz parte do trabalho dela. Já é algo que é natural da Mariana, né? Então, assim, foi muito legal. Muito legal. E essas dicas que você deu, Mari, é muito importante, porque realmente tem noivas que chegam aqui sem nenhum norte. Aí elas me perguntam assim, a decoração tem que combinar com um vestido da madrinha? Tem que combinar com isso? Tem que combinar com aquilo? Então elas não têm muito essa percepção. Né? Algumas já chegam com o projeto pronto, igual você chegou, com algumas ideias, mas a maioria delas fica um pouco perdida. E quando tem uma pessoa para orientá-las, né? Claro que eu dou toda uma assessoria dentro do que eu conheço do meu trabalho, mas você é uma especialista nessa área, então, e você já executa a parte da papelaria, né? Porque, por exemplo, eu vou falar da harmonia das cores, das paletas, vou dar todos os toques, mas eu não vou fazer a execução do projeto, por exemplo, né, dos convites, da papelaria de uma forma geral. E eu acho muito bacana, porque fica tão lindo quando o convidado recebe ali o convite com aquela harmonia de cores, com aquela paleta, né? E aí, depois, no desenrolar do projeto do seu casamento, às vezes tem o chá de panela, ou o chá de cofrinho, não sei o quê, e aí também já vai ter algumas coisas com a mesma pegada, e quando chega no dia do casamento, ele vê tudo que ele viu ali nesse processo, ali executado ali no casamento. É muito gostoso de ver, né? e Eu acho que a harmoniza, gente casa fica bem, né? bem... É muito suave, é muito sutil, a pessoa percebe, não tem jeito. Ela vai falar, gente, mas essas flores, elas são parecidas com aquelas que eu vi no convite. Né, claro que tem gente que não vai ter essa percepção, porque não está muito atento a esse tipo de coisa. Mas, de uma forma geral, é algo que dá para a gente perceber, né, para a gente visualizar e entender. E é muito importante, porque fica muito, muito bonito, apresentável.
elegante, dá aquela noção para o convidado assim que você teve todo o cuidado de projetar o casamento, de fazer aquilo ali da melhor maneira possível, né? Então, Exato. assim, é muito bacana, né? E eu acho que deu para o pessoal entender o que é realmente essa questão da identidade visual. Às vezes a pessoa até sabe o que é, mas não sabia o nome, né? Mas é exatamente isso. A gente alinhar tudo que a gente vai usar no casamento. E às vezes as pessoas querem determinadas cores que não dá para a gente usar em flores, né? Mas é como você falou, aí a gente vai colocar numa peça, num suplá, num É. guardanapo. Então a gente faz essa junção do projeto que foi elaborado com aquilo que a gente tem para trabalhar. É muito gostoso, né, trabalhar dessa maneira. Então, assim, é bem prático. Me conta mais, Mari. É Daí assim. vocês fizeram um projeto, Marcelo assinou tudo embaixo e na execução você viu que ficou do jeito que você queria, da forma que você tinha imaginado. Marcelo já falou aqui antes que ele, né, conseguiu ver mesmo que era o casamento dele, que era do jeito que ele imaginou, mesmo sem ele ter dado tanta sugestão, né, Marcelo? Sim, com certeza. Mas as suas expectativas, você falou que foram supridas, né? Eu quero saber da tal da novidade, da surpresa, da situação. Exatamente. Estou super curiosa, já quero saber. Exatamente, é agora que eu vou falar. Então, ainda nessa Ah, linha, né, de que eu tinha todo aquele desejo, né, que eu tava com todo aquele projeto para você, eu cheguei no momento que eu falei assim, gente, eu preciso também relaxar um pouco quanto a isso. Porque eu tinha ali toda a planilha, todos os potinhos catalogados, igual você falou, né? Exatamente por eu trabalhar muito com isso, então isso já é uma coisa natural, né? Eu já tinha tudo organizado, eu fiz os convites, eu fiz a papelaria de madrinho e padrinho, eu fiz a decoração física mesmo, né? Algumas coisas da decoração física. E aí chegou um momento que eu já tinha te entregue tudo e estava naquele momento já, né, do casamento no cartório, né, chegando bem próximo mesmo. E eu lembro que eu tinha te falado que eu ia te falar sobre o buquê depois, né? Você falou comigo, Mari, o buquê, como que vai ser, né, e tal. Eu falei assim, não, Fê, eu vou, depois a gente vai pensar, né, depois eu vou decidir. E é engraçado porque, dentre todas aquelas coisas, o buquê era uma coisa que eu não estava me preocupando tanto. O buquê era uma coisa que eu estava assim, não, eu vou ter um buquê legal e tudo, mas eu estava me preocupando muito mais com a papelaria, né? Que era uma coisa que eu faço mesmo, com a decoração dos potinhos também, com o buquê em si, que para mim era um detalhe muito importante, mas que eu estava mais tranquila. E aí eu lembro que você me perguntava, né? Você falava, Mari, mas e aí, né? Como que vai ser? Como que a gente vai fazer o buquê? E é sobre essa surpresa aí, é sobre o buquê, né? Que é um pouco sobre a surpresa que eu vou falar. E acontece que, Fê, eu tava trabalhando num lugar que eu mexia muito com jardinagem e tinha, vez ou outra, o jardineiro ele ia lá para limpar os jardins. E eu, por amar planta, eu ajudava muito ele também. E eu lembro que uma vez ele pegou aquele capim do Texas, aquela folhagem maravilhosa, né, exuberante de forração que tem, que é uma folhagem roxa, né, muito bonita. Tem uns pendões aveludados, né, uma coisa muito bonita. E eu lembro que a gente tirou um tanto desses pendões do capim do Texas ali, dessa folhagem na poda. E eu fui, peguei assim, fiz um arranjo, um buquê, ficou bem bonito, aquele tanto de pendão saindo. E aí eu falei assim, gente, que lindo que deve ser um buquê cheio desses pendões. Nossa, deve ficar maravilhoso. Eu lembro que eu falei assim com ele, nossa, casar com um buquê desse deve ser muito legal. Comentei com ele. E no momento eu achei que era inusitado, que eu não poderia ter um buquê que tivesse esses pendões. Eu achava que era uma coisa tipo assim, nossa, estranha, né? Tipo, não, como assim? Pendão do capim do Texas? Não, buquê é de rosa, buquê é isso. A gente acaba que a gente tem muito uma coisa tradicional, né, na mente. Por mais que a gente se permita ousar, né, ir um pouco diferente, acaba que a gente também tem aquela ideia de que o buquê é uma coisa redondinha e pronto, acabou. Só que hoje
eu vejo assim na decoração, você vai saber até mais isso do que eu, claro, mas eu vejo que existem diferentes desenhos de buquê, né? Tem buquê que é assim, tem buquê redondo, vários nomes e tipos de buquê. Mas naquele momento ali eu não pensei, eu falei meio que até brincando, mas aquilo foi um desejo do meu coração naquele momento, que eu falei, nossa, um buquê cheio desses pendões deve ser tão lindo. E aí, voltando para a história, né, da decoração, da planilha e tal, de eu controlar um monte de coisa, chegou no momento que eu falei assim, não, Fê, faz o buquê do jeito que você acha que combina comigo, faz o buquê do jeito que você achar melhor, que vai combinar ali também com a decoração, tá tudo certo. E nós somos cristãs, né? E nós sabemos muito que Deus, ele honra o casamento e que ele conhece o desejo do nosso coração. E a gente sabe que o Espírito é um só, o Espírito que está em mim está em você, aquela coisa. E a gente falou assim, falei com você, não, haja aí com liberdade artística, porque eu amo também quando isso acontece pra mim, quando alguém fala isso pra mim. Não, faz do jeito que você acha melhor. E aí foi o que eu falei pra você do buquê, né? Não sei se você se lembra. Eu falei assim, não, Fê, faz o buquê que você acha que vai ficar mais legal. Né? Eu realmente descansei nessa parte porque eu já estava também cansada, já estava chegando no momento do casamento, é tanta coisa para a gente pensar, né? E eu estava realmente querendo participar de tudo, então eu mesma cansei porque eu já estava assim, nossa, muita coisa. E eu falei assim, não, Fê, faz o buquê do jeito que você quer, do jeito que você acha que vai ficar melhor. E foi muito legal, porque eu tava lembrando disso depois, assim, um pouco depois do casamento, eu lembrei do buquê. Eu falei assim, gente, o buquê, ele tinha os pendões de capim do Texas, exatamente do jeito que eu sonhei, do jeito que eu queria. E comentei lá com o jardineiro, que foi um desejo que eu tive na hora que eu vi. Eu falei, nossa, que lindo, cheio de pendão. E revendo as fotos, outro dia eu vi ali também, né? Eu falei assim, gente, é mesmo. Teve os pendões. Então, o que eu quero falar é que, assim, uma excelente decoradora como você conhece exatamente o desejo do cliente. Isso ficou, assim, transparente para mim quando eu vi o buquê. Sabe, quando eu peguei, a emoção já estava tão grande que quando eu peguei, eu olhei e eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que tem os pendões. Aí eu entrei e tal, aquela coisa toda. E aí depois eu lembrei, né, sei lá, acho que na lua de mel, depois mais pra frente, vendo as fotos, eu falei assim, gente, a Fernanda... E eu queria ter comentado com você, e aí depois eu não comentei, passou, né? E com o convite da live, eu falei assim, nossa, eu tenho essa revelação para falar para ela. Que ela conseguiu exatamente o buquê que eu tinha sonhado e que eu não tinha falado para ela, mas que eu tive vontade de ter aquele detalhe. Você realmente colocou esse detalhe no meu buquê. Foi uma coisa muito de Deus, uma coisa muito maravilhosa, porque assim, na correria a gente nem fala, né? Eu nem falei, nem pensei, falei assim, não, coloca uns pendões lá e tal. Até porque era uma coisa que eu não imaginava que podia acontecer. E aí você foi e colocou, me surpreendeu em todo o buquê, sabe? Pra mim foi uma... Nossa, foi lindo. Outro dia mesmo eu tava pensando, gente, por que eu não fiquei com aquele buquê, né? A gente joga e depois esquece. Eu falei assim, nossa, era o meu buquê. Graças a Deus pelas fotos, né? Porque a gente revê pelas fotos, lá no seu perfil tem, né? Foto do buquê. E tem lá os pendõezinhos e tem umas folhas verdes arredondadas, assim, também, que eu era apaixonada, sou apaixonada por elas. E eu falei assim, gente, a Fernanda fez o buquê do meu sonho sem que eu falasse para ela. Isso é muito maravilhoso, você tem noção? Então, assim, eu acho que é muito isso, de você realmente captar o desejo do coração do seu cliente. É você trabalhar junto com a noiva, é isso. É você fazer o buquê do jeito que ela sonha, sem que ela tenha te falado. Exatamente. Então, eu fiquei assim muito feliz de saber, né? É bom a gente ter esses feedbacks, realmente você não tinha me falado, e eu confesso que era uma preocupação minha, por quê? Quando você me mostrou aquela foto, né, do que você colheu lá, você falou, eu gosto assim, eu achei o buquê lindo, mas não era algo que eu poderia fazer para o seu casamento. Eu pensei, a foto. Lembro, você me mandou a foto, eu falei assim, eu queria uma coisa assim. Aí eu falei, ai meu Deus, é bacana, mas não dá para eu fazer esse buquê para ela se casar. Então eu fiquei um pouco sem saber como que eu ia administrar isso, né? Então, o que acontece? No dia eu falei, meu Deus, eu preciso de colocar alguma coisa do buquê que ela me mandou para ela ficar feliz, mas eu preciso de trabalhar um buquê mais... porque, gente, o buquê é muito importante, né?
é uma composição do vestido, do arranjo, ele é um complemento da noiva, então ele não pode ser de qualquer forma. Eu, particularmente, dou muita importância para o buquê, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na decoração, que eu não abro mão, eu sempre tenho que fazer o buquê, porque os arranjos a gente não consegue fazer, né? Então, ali no dia, na hora do projeto, a gente está ali executando, administrando tudo, a gente não consegue parar para fazer arranjo, né? Mas o buquê, eu falo, não, o buquê tem que ser eu, porque eu que conheço a noiva, eu que combinei com ela, eu que sei como que vai ser feito. Então, nesse aspecto, eu sou bem, sabe, eu não abro mão. Então, quando a Mari me mostrou, eu falei, Deus, eu preciso de colocar alguma coisa dessa composição, mas dentro de um buquê que vai ficar alinhado com ela, né? Porque eu preciso de fazer essa harmonia. E aí eu falei, esse daqui dá para eu colocar esses pendõezinhos. E sabe o que é engraçado? Hoje de tarde, quando eu estava colocando as fotos lá no feed, uma das coisas que eu observei a Dani, gracinha. Sinto muita falta das minhas noivas. A Dani é uma noiva querida, que casou no dia 13 de agosto. Nem esqueço a data dela, que ela casou na mesma data de uma outra noiva também muito querida, a Andresa. Fiz 2 casamentos e fiquei desorientada. Mas voltando aos pendões, eu estava vendo as fotos hoje, na hora que eu estava postando, e o que me chamou a atenção foi exatamente os pendõezinhos. E se eu não tivesse observado, a hora que você falasse agora, eu não ia nem lembrar, né? Porque realmente eu não ia lembrar disso lá atrás. Mas na época eu lembro que eu falei, Deus, me ajuda. Porque é como você falou, nós temos a inspiração dentro da gente, nós somos inspirados por Deus, né? Então eu falei, Deus, eu quero fazer algo que ela ache lindo. É muito bom quando a noiva fala comigo assim, eu quero esse buquê. Mas existe uma dificuldade, porque eu nunca vou conseguir fazer um buquê igual ao outro. Às vezes a noiva olha um buquê que eu já fiz e quer que eu faça de novo, uma outra noiva. Nunca sai igual. Né? Porque a flor tem uma coloração diferente, porque tem tamanho diferente, é natureza, né, gente? Não dá pra gente pôr numa caixinha e fazer tudo igualzinho. Então, é mais difícil quando ela me dá um buquê e fala, eu quero igual a esse, porque nem sempre eu vou conseguir fazer. Mas, quando a noiva fala assim, fica livre, eu adoro. Porque eu adoro trabalhar livre, né? Como a Mari falou, a gente tem essa alegria quando o cliente nos dá essa oportunidade. E isso quer dizer que ele confia no nosso trabalho, nos dá segurança para executar um bom trabalho. Mas uma responsabilidade gigante de pensar assim, eu preciso de captar o que ela quer e trazer para a realidade. E que bom, porque eu vou te falar, como você disse, né? Eu não sabia que você tinha aprovado tanto o buquê. E era uma das minhas maiores preocupações, que eu falei, meu Deus, será que a Mari realmente ficou satisfeita com aquele buquê? Porque eu achei maravilhoso. Muito. Mas ela não falou nada porque achou tão eu sou ruim, suspeita, né? Eu sou... Hã? Ou senão ela achou Que tão o Marcelo ruim que não falou? falou nada. Nossa, não falou O Ju nada. chegou aí no finalzinho, eu estava sentindo falta da Juliana, que também tem nos acompanhado. Jujuzinha. Depois você assiste, Ju, para você ver que nós contamos altas dicas aqui. Mas, Mari, é muito bom saber, né, agora, depois de 2 anos, né? Vai fazer 2 anos agora, em agosto, né? Que você ficou super satisfeita, que ficou dentro do que você queria, né? Muito. E ficou super alinhado com o seu vestido maravilhoso. Ficou tudo uma harmonia muito bonita, né? Verdade. Eu não coloquei, eu tô lembrando aqui que eu coloquei lá no feed as fotos do casamento, mas eu não coloquei das garrafinhas que você fez, depois eu vou pôr aqui nos stories. As garrafinhas, os itens que a gente usou na mesa, né? Gente, foi muito gostoso fazer esse casamento com esse casal, assim, super criativo, super tranquilo. É uma tranquilidade, sabe aquela tranquilidade, aquela paz? Não tinha aborrecimento para nada. E, assim, foi muito bom. Realmente é muito prazeroso quando a gente consegue executar uma tarefa que nos foi dada, né? E quando a gente tem esse retorno agora, igual você está me dando, é fantástico. Sim. Eu queria que vocês dessem algumas dicas. A Mari já deu vários, eu queria que o Marcelo falasse. Eu tenho o que vocês querem deixar assim, para os casais que estão projetando? Tipo, não façam isso, ou façam isso.
né? Dá uma dica para a gente poder finalizar, né? Porque a gente já falou sobre tudo que a gente queria falar. E então, eu acho que agora a gente já pode, né, começar a finalizar. Então, dá uma dica bacana para a gente aí do que vocês não fariam ou do que vocês fariam com certeza. Então, beleza. Eu tenho uma dica matadora. Olha só, o que a gente fez? A gente planejou o nosso casamento 1 ano antes, utilizando uma ferramenta chamada Trello. Se vocês não conhecem o Trello, a Mariana vai escrever Trello aí embaixo. Façam isso, sabe? Você coloca lá cada mês o que é que você vai fazer, cada semestre, o que tem que estar pronto, o que não tem que estar. A gente conseguiu, por exemplo, 2 semanas antes do casamento, tá tudo pronto já. Coisa assim que é inacreditável para a maioria dos noivos, que deixa tudo para a última hora, não sei o quê. A única coisa que não estava pronta na semana do nosso casamento era o que não dava mesmo. Por exemplo, terno, buscar alguma coisa, pegar o carro, mas todo o resto estava. Então, assim, planejamento é essencial para você não estressar, sabe? Para você não estressar o noivo, não estressar a noiva, não estressar quem está trabalhando para você, sabe? Tratar muito bem as pessoas que estão trabalhando para você, porque elas estão contribuindo para o seu sonho, então acredite nisso, trate elas muito melhor do que elas tratam você, de preferência. Não é porque alguém está sendo pago ali que você tem que, sabe, enfim, entendam isso. E, vamos lá, planejamento, tratar bem as pessoas e curta o momento, é legal, é divertido, faça como se fosse a sua cara mesmo. As músicas que eu e a Mariana escolhemos foi extremamente a nossa cara, ninguém nunca mais vai casar igual a gente. Então, tipo assim, e vai ser lembrado para sempre, as pessoas amaram. Quem conhecia, então, falou assim que foi uma das coisas mais legais de todos os tempos que eu já vi no casamento, foi um dos poucos casamentos que a pessoa não ficou, tipo, ultra entediada. E é isso, basicamente. Isso aí amei bastante. Casamento é ótimo para saber se é uma pessoa, por causa que vocês vão dar uma estressada de vez em quando. 1 ano de planejamento, Que bom, tendo coisas assim para ter dor de cabeça, para acertar. Aí quando você casa, você fala, nó, deu tanto trabalho, não vou querer casar de novo, não. Vai fazer dar certo, com certeza. Mas é bom, gente. Verdade. É bom. O fruto é muito bom. Mari, alguma outra dica para finalizar? Escutem o noivo de vocês. Eu, como noiva, às vezes eu era muito afoita, né? Muito afobada. E também por trabalhar muito com isso, né? O meu tipo de produto, o meu negócio mexe muito com casamento também. Tem essa pegada de papelaria, de decoração. Então, por ter isso, muitas vezes eu ficava, né, naquilo. Ah, não, Marcelo, eu quero fazer assim, eu quero isso aqui. Mas escutem o noivo também, gente. Você, noiva, que é ou não parecida comigo, se você é mais tranquila, melhor ainda, mas escutem o noivo de vocês. Porque, igual, eu, por exemplo, eu queria escolher cor de vestido de madrinha. Eu respeito quem escolhe, pra mim isso é pessoal, cada um é de um jeito e tal. Polêmica. Mas eu lembro que eu falei isso com o Marcelo, eu falei assim, não, eu quero que as minhas madrinhas vistam essa paleta de cores e tal, não sei o quê. E ele conversou muito comigo sobre isso, sabe? Ele falou, olha, me colocando no lugar da madrinha, eu acho que ia ser um peso pra mim. Eu não ia ficar tão feliz de ser chamado, vamos dizer assim, em ter que escolher uma cor de vestido que às vezes eu não tenho, ter que gastar um dinheiro com isso e tal. Eu poderia gastar um dinheiro te dando um presente melhor e não comprando um vestido, às vezes eu já tenho um e tal. Então essa é uma questão bem polêmica, né? Eu não sei assim como que tá hoje em dia, mas eu acho que é bem polêmico. E aí eu lembro que eu falei assim, gente, sabe que o Marcelo tem razão? Então, escutar o noivo, sabe? Eu acho que esse imposto, se eu tivesse falado com ele, não, eu quero que a madrinha tenha uma cor de vestido sim, eu acho que ele não teria ficado tão feliz ali de ver as madrinhas e os padrinhos entrando, porque ele tem muito essa preocupação, sabe, com as pessoas. Então, eu acho que ele ia ficar assim, tipo, agoniado, tipo, nossa, a madrinha tá usando um vestido que às vezes ela fez para comprar só porque eu impus uma cor. Então, eu falei com ele, não, beleza, Marcelo, então eu vou relaxar quanto a isso. Ele falava comigo, tem coisa muito mais importante. E às vezes um desgaste desnecessário, né, Mari? No nosso e às vezes caso, é um desgaste desnecessário com ele. Aí eu falei com ele, não, beleza, Marcelo, então tá, eu analisei. Então, assim, eu acho não, o casamento é dos dois, né? O casamento é da noiva e do noivo. Às vezes a noiva tem muito aquela tendência em querer fazer tudo exatamente do jeito que quer, etc. Mas é importante lembrar que são os dois.
né? Então, assim como vai ser na vida de casado também, a gente tem que ceder, a gente tem que ouvir o outro, é um equilíbrio ali, né, do que o outro quer, do que você quer, e é tentar administrar isso. Eu acho que o preparativo do casamento ensina muito a gente também para como vai ser quando está casado, que é você respeitar a Exatamente. opinião do outro. E isso na decoração foi muito, muito presente, exatamente por eu trabalhar com isso e por eu querer muitas coisas. Então, assim, eu ouvia muito ele. E foi muito bom ouvi-lo, porque ele tem muito isso de prevenir as coisas, de preocupar com o outro. Então, tudo que ele sugeriu, tudo que ele falava para mim, foram coisas importantes de analisar, né? Igual a questão da área coberta, Nossa, e eu aí tentei ele ficou fazer o tranquilo. máximo um casamento é a prova de desastres. Tipo assim, eu ia um por um dos itens que podia dar desastre, ser um desastre e tirar. Por exemplo, casamento em local aberto. Ah, o que vai acontecer? Vai chover no dia. Ok, então a gente vai eliminar essa possibilidade. Ah, entrada de criança com aliança. Uma gracinha, mas 85% dos casamentos que eu já fui, isso deu errado. Então vamos pegar alguém mais velho, sabe? E assim ia. Tudo era assim, eu ia cortando por medo, sabe? Tipo, Verdade. E aí eu pensava, Marcelo, se você vai ficar tranquilo, se isso aqui acontecer, quero você tranquilo, não quero você sofrendo lá na hora do altar, na hora de imagina eu chegar no entrar. dia do casamento lá na hora, você olha pro céu, pum, nuvem. Vai chover com certeza, que é um raio em E cima do acabar pastor aqui. chovendo, né? Porque aí a gente ia ficar tão preocupado que aí, bom, ia chover. Assim, a gente casou num mês que geralmente não chove, que é agosto, Né? mas ainda assim, eu lembro que você até falou isso comigo, né? Porque acho que quem é da decoração também tem muito essa percepção, né? Da época das flores, da época do ano, da estação. Então você pontuou pra mim isso. Sim. Você falou comigo, ó, Mari, geralmente agosto venta, agosto é o mês mais seco, teoricamente não chove e não sei o que e tal. Então você pontuou essas questões para mim, tanto que foi exatamente como você falou, realmente estava vento, realmente não choveu, mas eu quis também ouvir o Marcelo. Então eu falei com ele, não, beleza. Sim. Você quer um casamento coberto para você não ficar preocupado? Beleza, a gente vai casar num lugar coberto. E foi tudo muito perfeito pra gente, assim, foi tudo muito a nossa cara, né, Fê? Eu acho que, além da decoração, o lugar que a gente escolheu, o buffet, todos os fornecedores eram todos muito a nossa cara, todos muito trabalhando do jeitinho que a gente gosta, do jeitinho que a gente é, né? E isso contribuiu para que o casamento, pra gente, fosse o nosso casamento perfeito. Então a gente até fala que foi o melhor casamento, porque não é porque foi o nosso, mas é porque tudo também estava de acordo, né, com o desejo do nosso coração. Então foi tudo muito bom. Foi muito bom mesmo. Recomendo meu Ah, isso é casamento. muito bom, Mari. É isso aí, Marcela. Eu acho que, assim, realmente eu lembro de falar isso. Hoje em dia, a gente não pode estipular um mês que chove ou não, né? Tá tudo muito mudado. Então, as precauções que o Marcelo colocou ali eram todas muito válidas, né? Como você falou, o que adiantar, né? Ele ficar preocupado no dia e ia perder o encanto daquele momento por preocupação que era desnecessária. Então, quanto mais preocupação a gente puder eliminar, mais chance de dar tudo certo, né? Com Isso que você falou certeza. dos vestidos, ainda realmente é bem polêmico, porque eu acho que às vezes a noiva põe aquela expectativa, eu quero essa paleta. Sempre vai ter uma madrinha que não vai usar da paleta. Aí às vezes a noiva perde, né, a graça do momento, porque É, uma madrinha não foi dentro da paleta que ela queria. Então, quando a noiva chega para mim falar, eu pergunto, né, porque a gente precisa de ter toda essa conversa para a gente fazer o projeto inicial da decoração. Ah, vai ter cor de madrinha? Vai. Aí eu já falo com ela, ó, mas você tem consciência de que talvez elas não vão seguir exatamente a paleta que você pediu, porque para você não se estressar no dia. Aí, né, eu costumo brincar, porque realmente pode acontecer. E é o que o Marcelo falou. Às vezes a pessoa tá, né, numa situação que ela não pode e tal. Então, assim, eu acho que tudo é muito alinhado, né? Se o casal acha que deve e já conhece bem as madrinhas e acha que não vai ter problema, eu acho que fica lindíssimo, né? Eu tenho algumas fotos no meu vídeo de casamento que as madrinhas estão com as mesmas cores, fica muito bonita as fotos, é bem bacana, mas é um detalhe, né, Mari? E é. eu acho que o importante é a gente ser feliz, E né? uma Sem coisa, confusão. e uma coisa que você falou aqui também, Fê, que eu lembrei muito do seu trabalho durante o casamento.
de você sempre falar essas coisinhas assim, sabe? De você sempre trazer esse aviso, vamos dizer assim, igual você falou. Perguntar, né? Ah, tem a paleta de cores de madrinhas? Tem, olha, então você sabe que pode ser que uma noiva, que uma madrinha ou outra não vá usar a cor que você está pedindo. Que Então eu você vai ter que amei. ligar para ela É, 2 semanas antes para saber se ela pegou o vestido. E se ela não pegou, ela vai ainda te ligar pedindo uma costureira. E depois disso, ela ainda vai te falar. então, assim, eu amei isso também no seu trabalho. Você para mim foi como se fosse ter uma mãe mesmo, porque você chegava e falava para mim as coisas, sabe? Você falava assim, Mari, mas você tem consciência de que isso pode acontecer? Não é aquela profissional que só tá querendo, não, vou só cumprir o trabalho aqui e tal. Não, você realmente tem uma responsabilidade muito grande com o nosso casamento, sabe? Então, você chegava, falava, aconselhava, falava, olha, isso e isso pode acontecer, pela minha experiência, isso e tal. Então, é muito bom, sabe? Eu recomendo para todo mundo, sempre que me pergunta, qual decoradora que você recomenda para o casamento? Tá? Eu falo, Fernanda. Fernanda C. Decorações. Manda o Instagram, sabe? Porque é realmente muito bom isso. A gente ter uma fornecedora que é uma amiga pra gente, sabe? Que não vai querer Que só, bom. não, só vou fazer o contrato aqui e tal. Não. De chegar e falar, olha, Mari, esse lugar aqui, esse assado, essa flor e tal, você tem consciência de que isso pode acontecer e tal? Então você traz pra gente tudo ali de forma bem clara, o que traz pra gente segurança e faz com que a gente aproveite no dia. Porque a gente pode confiar, porque a gente pode ficar de olhos fechados, assim, porque você realmente é uma pessoa que tem responsabilidade com o que você está fazendo. E isso foi muito bom, viu, Fê? Então, até aproveitar para te falar isso, não só do buquê, né? Que Do bom. buquê eu devia ter te falado, né? Depois você deve ter até ficado pensando, nossa, gente, será que ela gostou? Será que não? Mas foi tanta correria e tudo depois, lua de mel, mudança e tal. Mas eu lembrei, então eu falei assim, não, ela precisa saber disso, que ela acertou em cheio no meu buquê e que você é uma excelente profissional, que tem responsabilidade com o que Que faz, bom. sabe? Você realmente fala a verdade no que você está fazendo, é bem transparente. Então, isso traz segurança. Continue assim, porque isso é muito bom. Muito, muito bom. E por isso É. que eu te recomendo, E é muito né, para todo importante, mundo. né? E é muito importante, né, Mário? Eu acho que a transparência, a gente trabalhar com a verdade é sempre primordial, né? Gente, eu quero agradecer vocês, adorei a nossa conversa, nosso bate-papo, foi realmente muito gostoso, né? Eu acho que acrescentou bastante para quem está aí fazendo um projeto. E como as outras, a nossa live de hoje também vai ficar salva. Então, quem quiser, né, depois assistir, quem quiser compartilhar, quem não teve tempo de assistir ou chegou no finalzinho, né? A Nath entrou aqui no finalzinho, gracinha, a Nath é um amor. A Nath, eu tive o prazer de começar a trabalhar com a Nath e ensinar um pouco do que eu sei. E hoje a Natália está fazendo as decorações lindíssimas dela e eu fico muito orgulhosa de saber que ela, né, teve ali um começo comigo e a gente trabalhou junto em alguns momentos, ainda trabalha quando aparece alguma coisa, né? Mas é muito bom, eu fico muito honrada de saber que eu consegui ajudar e hoje ela já está levantando seus próprios voos, né? Isso é muito importante. Então, casal, muito obrigada, adorei, matei saudade, estava com saudade de vocês. Vamos fazer uma foto, peraí. Vamos. Vou passar perfume. Fazer uma peraí. foto. Aquela piada de sempre, né? Das Vou fotos. tirar aqui do suporte, porque senão não fica legal. Então, foto bonita aí, gente. Vamos lá. Não deu aqui, peraí. Ô, gente, eu e você. Eu mantenho. Deu aqui agora na que eu frente. busquei. Ai, Senhor Jesus. Agora deu. Gente, muito obrigada. Se vocês quiserem encerrar, pode encerrar, porque eu só vou despedir do pessoal aqui, tá bom? Se vocês quiserem sair, tá Ô, bom? Fê, a foto Beijo. deu certinho mesmo? Porque Oi. eu achei que eu tava fazendo um negócio aqui no celular. A foto deu certo? Ou você quer tirar outra? Vamos tirar outra? Vamos, eu acho que vai Peraí, ser então vamos melhor. tirar outra. Vai lá, Marcelo. Vamos lá. Junta aí. Marcelo tá de olho fechado. Ai, meu Deus, eu sempre tô de olho fechado nas fotos. Abre o olho, Marcelo.
Agora deu. Não é Ah, possível, né? É uma reclamação na minha vida. Todo mundo Gente, fala que muito eu tenho vida obrigada. fechada. Ótima noite para vocês. obrigada Fiquem a com Deus, você, viu? Fê. Fica Beijão. com Você, Deus também. Beijo, obrigada. até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, então, é isso que a gente estava falando, né? Sobre as dicas, sobre a identidade visual. Eu acho que foi bem proveitosa a nossa live de hoje. Então, quem não assistiu toda, pode ir lá no GTV e assistir com a gente, compartilha, passa essas dicas aí que o Marcelo deu pra gente. A Mariana também deu ótimas dicas sobre identidade visual. Então, assim, aproveitem e compartilhem. Muito obrigada. Amanhã a gente está aqui também com outro casal para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o projeto de decoração. Um prazer estar com vocês. Beijo!